conhece, eu sou a Suzy, tá? A gente vai conversar até as 9 horas, onde a gente para fazer a prece. Então, se de repente, se o assunto é longo, se de repente a gente tiver que comentar alguma coisa depois, a gente comenta, mas assim que a gente fizer a prece do encerramento, o trabalho do passe começa e a gente pode ficar aqui batendo papo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio e saúde. Quem já me conhece, né, brinca comigo, que diz que eu sou discípula de Joana de Ângeles, e eu sou mesmo, mas eu sou discípula de todos os mentores que nos ensinam tudo que é de bom, né? Eu adoro ler Emmanuel, ler Joana, ler Hermance do Fogo, e daí hoje eu falei assim, bom, eu peguei o veio pro Joana, sabe, mas falei, não, hoje eu vou mudar. Aí comecei a buscar umas obras aqui, outras obras ali, e eu falo, não é isso, não é isso. E daí caí, fui jogando saúde lá, encontrei uma obra, que eu já folheei essa obra há muito tempo, e falei, olha aqui, tá aqui, vamos falar diferente, né? Vamos falar com João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. João Nunes Maia é também um médium mineiro. Tem um livro lindo que ele psicografou, que é o Francisco de Assis, né? Muitas pessoas conhecem Miramês por causa desse livro, que vale a pena ser lido. E daí peguei o livro, o livro Saúde. Mas, para a gente fazer uma introdução, a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no 17, sede perfeitos, daí tem um subitem lá, cuidar do corpo e do espírito. Então está no Evangelho, tá? Já está lá dentro, chamando a nossa atenção para o fato da gente cuidar do corpo e do espírito. Principalmente quando a gente adentra na doutrina espírita, né? Então a gente é um novato, um neófito, né? E daí está ali aquela ternura, aquela curiosidade a respeito do plano espiritual, que a gente acaba tendo sede de conhecimento espiritual. E a gente fica nutrindo o nosso espírito de conhecimento, e muitas vezes a gente negligencia o nosso corpo físico. Mas o corpo, ele é um instrumento por onde o espírito se manifesta. Então, nesse capítulo, um parágrafo não, tem uma folha, né, falando sobre o cuidar do corpo e do espírito. Então, ali já vem a recomendação dos espíritos nos dizendo para amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus, tá? E não nos esqueçamos que Livro dos Espíritos, o Evangelho, né, foram lançados ali respectivamente em 1857, daí o Evangelho em 1860. Então o que acontece? Vem de uma época que as pessoas se enclausuravam muito nos conventos, nos monastérios, e tinha o tal do silício, né, que judiava muito do corpo com aqueles instrumentos lá de tortura para ver se castigando o corpo, a alma crescia um pouco, né? E daí então eu achei esse livro. Esse livro está disponível na internet em PDF, tá? Então jogar lá Saúde Miramês, já vem o livro lá em PDF, daí dá para ler. Porque são 144 páginas, é impossível falar em uma hora de 144 páginas, a gente vai pegar algumas partes. Só que daí, olha o que acontece. Eu tento, tá? Eu juro que eu tento. Tem 2 prefácios nesse livro, indicando e referendando o livro. Então, a primeira mensagem é de Joana, para João Nunes Maia, e para o público que vai ler. E Joana fala: meu amigo, o problema da saúde é de vital importância.
por dependerem, de certo modo, os vários quesitos da felicidade, da vigência desse precioso concurso. Entendamos, porém, a saúde como sendo um conjunto de condições que decorre do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Por que em face da visão espírita da vida? Porque quando a gente adentra o espiritismo, e daí você pega lá o livro dos espíritos e começa a estudar aquelas perguntas e respostas, começa a esclarecer, começa a mudar um pouco a visão da gente, né? A respeito de várias situações. Então, como dizia minha tia, né, deixa a gente um pouco cordeirinho, mas é pelo entendimento que você vai tendo das situações. Mas, Joana complementa, né, que sem um conhecimento espiritual de profundidade em torno das causas que propiciam os acontecimentos humanos, com a consequente compreensão da metodologia para conduzir os efeitos, o binômio saúde e doença permanece sob complexidades de difícil condução. Então, traduzindo em miúdos, né, o que essa doença tem a me dizer? Por que esse estado de saúde alterado? Onde é que entra o espírito nisso tudo? E aí o outro prefácio do Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra de Menezes faz um prefácio fantástico nessa obra. E ele fala que não existe beneficência perfeita na Terra, por não existir nela almas de total perfeição. Não existe saúde integral dentre os homens, por não existirem criaturas neste mundo que gozem da perfeição espiritual. Então, assim, né, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós estamos na nossa sintonia. Então, aqui ainda não tem perfeição. Entretanto, estamos caminhando para o aperfeiçoamento. Haveremos de passar por muitas escolas, e uma delas é a dor. Anjo benfeitor que nos leva ao verdadeiro caminho do entendimento. Todavia, é de regra da filosofia espiritualista e de domínio da consciência em Cristo que cuidemos da nossa saúde. Este é o nosso dever e um dos mais urgentes onde fomos chamados a progredir. E olha o que o Dr. Bezerra fala. O Dr. Bezerra está no plano espiritual, comanda todas essas falanges, onde tem saúde, todo mundo, Dr. Bezerra, por favor, né, me acode. E o Dr. Bezerra, ele não é só da saúde, ele é do resgate dos espíritos que se encontram em situações bem difíceis no plano espiritual. Aqueles espíritos bem renegados que não aceitam o progresso, porque esse é um espírito de luz. Ele chega falando através do amor, que é a única ferramenta que é capaz de entrelaçar essas almas. E olha o que ele fala quando ele foi médico, quando ele estava aqui, como nós, encarnados. Então ele fala, fui médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a sua saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Tomam uma injeção e neutralizam seu valor de cura, pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam o seu poder curativo pela incompreensão e pela dúvida. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos.
pela vingança e o ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. E a caridade, bendito nome que clareia todas as consciências, anda com todas as criaturas, sem se preocupar com o tempo, tomando todos os espaços na inspiração divina, esperando que todos resolvam mudar de ideia e pensar com o Cristo na dimensão do amor. Então, assim, né? A caridade é aquela que está à espreita, né? Quantos de nós estamos passando, às vezes, por cada um com a sua situação, né? Com a sua necessidade. Uns são necessidades financeiras, o outro é o caminho da droga, da drogadição, do sexo em desvario, muitos com seus problemas de saúde, mas ele fala, né? O Dr. Bezerra fala que uma das escolas que nós passamos no nosso planeta é a dor. Então, se a gente aprender o que a dor tem para nos ensinar, ela não é perdida e ela é libertadora. Não é nenhuma apologia ao sofrimento, mas uma questão de encarar o sofrimento, né? De como encarar esse sofrimento para que ele não nos deixe pior do que estamos, né? Pelos nossos sentimentos. Que é isso que ele está falando. O que adianta tomar a pílula se você está tomando um remédio que é para dinamizar, para energizar o teu corpo, para te promover a cura, mas o pensamento continua ali tóxico, com ódio, destilando veneno, né? Isso aí não vai fazer bem para a gente. E daí entra o Miramês. Ele viveu na Espanha e ele era uma pessoa bem sucedida e ele veio para o Brasil e ele foi trabalhar com a comunidade indígena e era um espírito tão evoluído que ele mandou avisar lá para a Espanha que doasse todos os bens dele, que ele não voltaria mais. E ele dedicou a sua vida a trabalhar com a população indígena aqui no Brasil. Então é desses espíritos que nós estamos falando, no sentido das lições que eles nos estão trazendo. E Miramês começa essa obra magnífica. Eu quero que cada um aqui saia com uma vontadezinha de chegar em casa, pegar o Google e clicar, né? Saúde Miramês e ler essa obra, porque é gostosa de ler. Ela não tem os termos técnicos, aquele palavreado difícil, é bem fácil de ler e de entender. E ainda escrita com uma amorosidade tão intensa. E ele fala, né, que o corpo é um acervo de vidas que se manifesta como um todo, na organização de um instrumento para o espírito imortal. Então o corpo é o veículo onde o espírito que reencarna tem a chance de um novo recomeço. Então, e a gente recebeu ele 0 quilômetro, né? Em perfeitas condições. Em perfeitas condições, ou se as condições não são perfeitas, tão perfeitas como nós gostaríamos, mas eram as necessárias e que nós escolhemos. E depois nós lamentamos, né? Puxa vida, nasceu com defeito congênito, né? Mas nós que pedimos, porque é isso que Joana está falando lá no começo, da visão do Espírito. Porque através da visão do Espiritismo, nós estudamos a lei de causa e efeito. Nós sabemos que toda causa, né, tem um efeito. E se esse efeito está nos atingindo neste momento, e nessa encarnação nós não fizemos nada, tem alguma causa pretérita. Nem sempre a causa é pretérita também, né? Muitas vezes são as nossas incúrias, como diz o irmão José, né? São os nossos excessos nessa mesma encarnação, nessa mesma oportunidade. E olha só o que o Miramês fala.
Conhecer a si mesmo é passo firme na aquisição da harmonia de todos os corpos que revestem a alma na grande jornada eterna. Quando ele vem falando que na harmonia de todos os corpos, é porque ele vai falando em todos os corpos que nós temos, né? Nós temos o perispírito, aquele corpo mental, o corpo astral. Então, assim, vários corpos entrelaçados. Tem muito da filosofia indiana no Miramês, tá? Então, o que ele fala? Que o primeiro passo é o conhece-te a ti mesmo. Não tem como. Como é que a gente faz para a gente dominar as nossas tendências, para a gente saber das nossas inclinações, se nós não nos conhecemos? Então esse é um exercício diário, né? Que Santo Agostinho fala lá, faz aquelas recomendações para que a gente fazer como ele fazia quando ele estava em vida. Que cada dia ele fazia lá a sua terapia de travesseiro, como é que tinha sido o dia dele, se ele ofendeu alguém, se ele teve a oportunidade de ir lá e pedir perdão, se tem alguma coisa que passou e que ele não gostaria que tivesse acontecido. E no próximo dia uma nova chance, um novo recomeço, vou lá, bom, isso aqui não está do jeito que eu quis. Porque o conhece-te a ti mesmo não quer dizer que é a perfeição, tá? É muito pelo contrário, é só para a gente se conhecer, para a gente não viver na ilusão, né? A gente ser um gatinho e achar que a gente é um leão, né? Porque a gente se enxerga assim muitas vezes, né? Distorcido pela nossa persona, pelas máscaras que nós carregamos, e a gente se olha e de repente aquilo que a gente está vendo e que para nós somos isso, e de repente a gente vai ver que a gente não é tão assim, né? Que a gente tem muito de orgulhoso, que a gente tem muito de egoísta, que a gente tem muito de turrão na história, né? E achando que a gente é o bonzinho, nem sei. Ele é meu espelho, né? Para ele eu não sou o leão, né? Eu sou o gatinho, apesar que eu enxergo o leão, né? Então, aí ele começa a fazer uma abordagem interessante para nessa nossa busca de equilíbrio e saúde. Veja que às vezes a gente não para pensar. Primeira coisa, ele fala assim: observe o ar que respiras. O budismo faz, né, Tereza? Ó, o ar cintila em torno da Terra em movimentos variados e prende em seu comportamento luzes de determinadas variedades, servindo como veículo de vida a todas as criaturas do mundo. As estrelas despejam nos braços intermináveis do vento o magnetismo estelar que fortifica com outros elementos doados pela natureza. O oxigênio, regulado pela expressão divina, movimenta-se nas ondulações das moléculas a distribuir alegria como purificador do sangue e abrindo caminho ao energismo espiritual que vibra em todos os departamentos da criação de Deus. É pura poesia, né? E o que acontece? Às vezes a gente já acorda assim, estou atrasado, já acordo atrasado, e já vou correr, e já estou com pressa, e a gente não para prestar atenção na nossa respiração, nesse ar que está vindo. E quando a gente começa a se acalmar, a fazer uma respiração mais lenta, suave, profunda, como a gente fez aqui no começo, a gente faz essa troca. Então, esse magnetismo que se encontra no ar, essa força que vem das estrelas, toda essa energia, nós absorvemos através da nossa respiração. Então é importante deixar que esse oxigênio penetre o nosso corpo, que nutra as nossas células. O ar que respirais é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele poderá ser enriquecido pelo modo que pensais. Está vendo?
ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se desprezais os meios de purificação da mente. O pensamento elevado é a chave de luz da valorização daquilo que respirais em todos os segundos. Se a gente vai ler Joana de Ângeles, ela fala disso, vai ler Emmanuel, ele está falando disso, vai ler Miramês, ele está falando nisso, vai ler Manso Foucault, ela está falando nisso, tá? Nós vamos ler o Livro dos Espíritos, então assim, todos vibram na mesma frequência e nos chamam a atenção para as mesmas situações. O mais seguro alimento para todos os vossos corpos e entra pelas narinas. Então, o ar é o primeiro alimento nosso. Festeja em todos os vossos meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. Se desejas ajudar alguém, é bom porque ele dá um monte de dicas. A quem anda convosco no caminho, de modo que o silêncio seja o denominador comum, usai a vossa mente na criatividade, visualizando energias espirituais envolvidas no ar que o vosso companheiro possa respirar, e respirai com ele essas bênçãos de Deus, sem esquecer a alegria e o amor. Esse exercício colocar-vos-á acima de todas as inferioridades e passa a ser um sol fecundante, onde a saúde será o clima mais agradável e o bem-estar o ambiente de alegria. Então, respirar com a pessoa, envolver a pessoa nessa vibração do ar. Se os homens pudessem ver o quanto respiram de impurezas e miasmas de toda ordem, transportados pelo ar para todas as células do seu organismo, procurariam outros recursos para ajudar esse grande mensageiro do amor e da vida, doador comum a toda a casa planetária. Por isso que a gente tem que exercer a gratidão, né? É o que Francisco de Assis fazia, né? Obrigada, irmão Sol, obrigada, irmã Lua, obrigada, irmão Vento. Todos os elementos da natureza eram irmãos para Francisco de Assis. E a pior de todas as imundícies conduzidas à atmosfera é o lixo mental. A falta de educação da mente é responsável por quase todas as enfermidades que surgem no campo da carne. Então, assim, é muito importante a ação do pensamento. A nossa mente sempre alinhada. A troca de elementos corrosivos entre os seres humanos que desconhecem o Evangelho pela vivência. Olha o que ele está falando. Evangelho pela vivência. Não adianta eu conhecer o Evangelho de cor e salteado, saber todos os versículos, todos os capítulos, né, na minha intelectualidade, sem trabalhar a vivência desse Evangelho. É feita também pelo ar que respiram. Cooperai com as poderosas mentes encarregadas da purificação do ar, procurando modificar a vossa atmosfera psíquica. Foi Gandhi, né, que ele não entendia por que os ingleses andavam com aquele livro, né, para cima e para baixo, o que tinha aquele livro e que eles provocavam tanta cisão lá, né? E daí Gandhi leu e se encantou com o Sermão da Montanha. E Gandhi falou que não era possível, que os ingleses não tinham entendido o que aquelas palavras queriam dizer. Então esse Evangelho é o Evangelho pela vivência, pôr em prática as lições que o Mestre Jesus nos ensinou. E essa essência que sopra em todas as latitudes da casa terrena é movida, tornamos a falar, por inteligências superiores, que desejam atender as criaturas, tendem, porém, com mais eficiências a quem sabe pedir, visto ser aquele o que oferece melhores condições de ser ajudado. Então, assim, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, assim,
saiba pedir, né? Esteja em sintonia com o plano maior. Entra no seu momento ali, faz a tua prece, entra em sintonia com o alto, usufrui, né, desse ar que traz todas as condições de vitalidade para o nosso corpo. Porque olha o que ele está falando, que as inteligências superiores ajudam a todos nós, mas é claro que elas vão encontrar um campo mais aberto, mais fácil de ser penetrado na pessoa que está em conexão. É bom que penseis um pouco mais sobre a atmosfera que circunda a Terra e um abraço de luz para garantir a vida. Quem não medita não aprende. Quem não aprende não serve, e quem não serve deixa de cumprir o seu dever. Aí ele faz outra observação com relação à água. A água que bebemos. Que a água, ela é uma panaceia sobremodo divina, que corresponde a todos os nossos anseios de equilíbrio orgânico e psíquico, por existirem muitas dimensões. Olha o que ele está falando. Que a água existe em muitas dimensões. E que quando a gente for beber a água, não é para esquecer da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo o mundo celular. E o nosso corpo, ele é composto do quê? 2/3 do nosso corpo é água, né? Então a água, ela é extremamente necessária. Então a gente está falando de saúde. Quantos de nós bebe sua água todos os dias? Alguém bebe os seus 8 copos de água por dia, pelo menos, né? Sabe? E o que? Isso é importante. É importante a gente prestar atenção no ar e saber respirar. É importante tomar água. Senão nós vamos adoecer mesmo, porque o nosso corpo precisa de nutrientes. E depois advém várias doenças pela falta desses elementos. E daí a gente fala, é castigo de Deus, né? E na verdade é inconsequência nossa. E ele fala que os rios que riscam toda a terra em todas as direções têm a sagrada missão de saciar a sede e a grande tarefa de higienizar as criaturas. E não é somente limpar a sua finalidade. O seu engenhoso trabalho está na doação de um tipo de magnetismo altamente compensador que recebe onde nasce de mãos angélicas incansáveis no serviço de caridade e na irradiação do amor. Tudo é bem planejado, tudo é muito bem planejado pela espiritualidade, sabe? Pelos elementais, né? Pelos espíritos que cuidam da natureza, sabe? A energia que é colocada nessa água para percorrer todos os cantos do planeta, para chegar até nós, para fazer essa higienização. Então, quando diz que é a higienização do corpo, não é só a higienização do corpo, é a higienização do espírito. Quem vai tomar um banho de rio ou tomar um banho de cachoeira sabe, né, do que a gente está falando. E ele fala que, infelizmente, as águas mais pobres são as que repartem nas grandes metrópoles, onde as mãos dos homens acrescentam elementos incompatíveis com a harmonia do complexo humano, e que desajustam igualmente alguns corpos no mundo das antiformas. Então, essa água que vai sendo trazida até nós e que chega até nós, então, ela chega de uma maneira empobrecida. E é necessário que todos compreendam que as águas precisam do beijo fortificante da atmosfera pura, e nessa simbiose os dois se valorizam. Então o que ele fala? A gente vai pegar a água que está chegando do cano, que vem até nós, ele recomenda para que a gente pegue assim um copo e outro copo e faça aquele movimento, sabe, de fazer a aeração, de fazer a água entrar em contato com o ar, para daí a gente absorver essa água. E daí vem a luz também.
Quantos de nós ficamos enfiados dentro de casa e depois temos carência de vitamina D, né? Curitibano, então, é um dos que mais sofre, né? Verte das esferas resplandecentes a luz da vida, banhando a terra em todas as direções, com a energia que desperta as sementes, onde algo deve nascer para as belezas imortais. A luz viaja pelo infinito fora do processo habitual das leis humanas. Avança em uma viagem vertiginosa, doando luzes e recebendo energia, distribuindo alegria e recolhendo vida, manifestando esperança e estabelecendo felicidade no grande jardim de Deus. E olha o que ele fala. Esse livro aqui, essas mensagens que tem de Dr. Bezerra e de Joana, foi de 1983, 1982, quer dizer, fazem 30 anos aí que se falou. Mas se vai ver as obras de Emmanuel, quando começaram com Chico, foi em 1950, né? 1955. E o que está acontecendo? Essas obras espíritas, né, as obras aí de Chico Xavier, agora a ciência está reconhecendo, né? Agora a ciência está comprovando o que eles vieram dizer há quanto tempo lá atrás para nós. Então ele está dizendo aqui, olha, que a medicina no futuro, e isso foi lá em 1980, né, irá se preocupar com a harmonia do conjunto e não mais adormecer um órgão para que não cause mais distúrbios, nem extrair partes do corpo para eliminar os efeitos nocivos de certas reações. Deverá procurar a causa dos males surgidos em qualquer ponto do campo biológico. O soma trabalha em completa ressonância com o universo. Um e outro são a mesma coisa, e Deus, a fonte de todas as luzes que sustentam a criação. No campo da ciência, da medicina, a gente já está vendo, né, a luz em ação. O laser é um instrumento que a gente usa, que ele é extremamente potente, tem uma ação analgésica, inflamatória, incrível. Eu sou dentista, né? No consultório eu tenho lá um laser de baixa potência e eu só atendo criancinha, né? Os meus amiguinhos, que tem muita afta, eles já me procuram, sabe? Apareceu uma, deixa a mãe louca para levar lá, porque eles já experimentaram do poder da luz. A gente coloca o laser em volta de uma afta, em volta de um herpes, regride super rápido. Claro que não é uma coisa assim instantânea, mas aquele ciclo, por exemplo, de um herpes que leva 15 dias para completar todo, tem aquelas vesículas que incomodam um monte, cicatriza bem rápido, sabe? Reduz, e onde acontece, daqui a pouco não está acontecendo mais, pode até migrar de lugar, e assim, é luz. A gente não está usando nenhuma substância química, nada, e está acontecendo. Induz uma cicatrização mais acelerada, e muita coisa ainda está por vir, né? Então, olha, panaceia espiritual que serve e cura todos os tipos de enfermidades que conheceis, restaura o equilíbrio de todos os corpos e suaviza as emoções, enriquecendo-as de sorte a sentir a existência da felicidade. A chave de todas essas ciências que surgem e existem na Terra é o Cristo. Quem não passar por ele, não acertará o caminho, esquece a vida e desconhece a verdade. Deus verdadeiramente é amor e o amor é luz. E aí, ó, então nós já falamos do ar que nós respiramos, né? Nós já falamos da luz, nós já falamos da água. E agora, Miramês entra no ambiente que nascemos, porque esse ambiente também influencia a nossa saúde. E daí, assim, todo mundo está feliz com o ambiente que vive, que nasceu? Todo mundo está satisfeito com a família que escolheu antes de reencarnar? Pois se não tiver, trate de ficar, né? Trata de se emendar, porque nós recebemos aquilo que nós planejamos, tá? Então, como eu ouvi a Anete brincando, né, que hoje em dia, coitadas das mães, elas são culpadas de tudo, né, porque é hereditário. E ela fala que
Na verdade, a coisa não é bem assim, mas acaba sendo, porque cada um tem a mãe que merece e que escolheu, né, antes de nascer. Então, olha, nós nascemos em um lar porque antes fostes orientado a ele, na conjuntura das forças que dirigem os destinos. Quando a gente vai ler as obras de André Luiz, a gente vê os planejamentos reencarnatórios de vários espíritos, né? Planejando lá, então tá bom, nessa existência, né? Eu vou vir aí através da Dona Lucy, depois o Arthur vem através de mim. Mas e o que a gente tem em comum ou não tem em comum? Por que nós resolvemos fazer esse clã, esse núcleo familiar? E aonde nós nos afeiçoamos, temos algo de nós e que nos chama. Desde os passos do passado distante, até profundas afinidades que nos levam a grandes realizações. Nem sempre é só resgate, é também afinidade, é escolha, estar junto, né? E a gente vê muita família que assim, um é o suporte do outro, o sustentáculo do outro, tem aquela afinidade em comum. Compete a nós outros entendermos o ambiente em que nascemos e fazermos o melhor ao nosso alcance, para que o amanhã não se esqueça de nós com os frutos, filhos das sementes que deixamos por amor no jardim do nosso lar. Mas o espírito não vive de heranças. O que a lei universal nos faculta herdar são os atributos de Deus. Não obstante, andamos nas sendas evolutivas em grupos afins. Nós caminhamos em grupos. E por vezes, renascemos em um lar terreno com as mesmas tendências dos que nos receberam por amor à causa da grande fraternidade. Herdamos o que precisamos nos caminhos do aprendizado. Agora, nas leis biológicas, naquelas que regulam o nosso corpo, as tendências são mais fortes. Nascemos de uma linhagem predispostos a sofrer as mesmas enfermidades que os nossos ancestrais gravaram nos genes. E por linhas invisíveis somos colocados espíritos e genes nos mesmos caminhos. Porém, espírito é espírito. Podem remover alguns ou todos os obstáculos que poderão surgir na pauta dos acontecimentos delineados pelo karma. O que é que essa frase está tentando dizer para nós? Que assim, o espírito ele é herdeiro de si mesmo. Só que nós temos algumas necessidades. Quando eu reencarnar, eu faço meu planejamento reencarnatório. Aqueles que já têm essa lucidez para fazer. Tem alguns que a reencarnação é compulsória. E daí, lá pelo meu passado kármico e tal, eu preciso passar por alguns ajustes aqui nessa terra. Então, de repente, eu vou ter um probleminha cardíaco. Eu reencarno numa família que tem essa tendência, que é isso que ela está falando aqui, dos ancestrais gravarem nos genes. E às vezes, na doutrina espírita a gente estuda, né? Que muitas vezes a minha tataravó fui eu mesma, né? Porque está muito lá atrás ainda. Então eu volto nessa mesma família. E nessa encarnação, eu sou a reencarnação. Eu venho lá, eu fui a minha tataravó. Então a minha tataravó está voltando nesse plano através de mim. Então, pelas leis aí da biologia, minha tataravó. Mas na lei reencarnacionista sou eu mesma. Então, a minha tataravó às vezes já teve problema cardíaco. E agora eu também tenho esse problema cardíaco. Mas esse problema consta na minha linhagem biológica. Minha família tem essa tendência.
Então tem família que tem tendência para problema cardíaco, outros para problemas renais, outros para problema pulmonar. E a gente vai se enquadrando numa família onde todos têm mais ou menos a mesma necessidade. Mas o que é que ele está dizendo aqui? O espírito é espírito. Então, às vezes, eu faço esse meu planejamento reencarnatório e muitas vezes, no meu planejamento, eu poderia ter até um infarto fulminante. Mas eu posso atenuar essas causas. Então, não é uma fatalidade. De repente, eu vou me resolvendo de outras maneiras. Eu vou vivendo esse evangelho, eu vou me transformando, eu vou me doando para o meu próximo, para uma causa, e eu vou atenuando as dores dos outros. E nesse atenuar as dores alheias, eu vou atenuando as minhas próprias dores. Então, de repente, em vez de ter lá um infarto fulminante, eu vou ter um sopro no coração. Eu não preciso desencadear todo esse problema de saúde. Dá para entender, assim, como é que funciona? Tá? Então, assim, na visão espírita, a genética, ela é algo que acontece porque nós fizemos a nossa escolha no plano espiritual para que ela acontecesse. Só que daí a gente vê que a gente reclama, né? Que a gente acha que nós somos, né? A gente lamenta de tudo. Então, assim, é uma oportunidade que a gente está tendo. Como Bezerra disse lá no início, né? Que a dor é uma das escolas que nós estamos passando. Vós sois o que desejais ser, dentro daquilo que já alcançastes na lei natural do despertar espiritual. Podeis modificar muita coisa no roteiro da vossa existência, porque a vida feliz pertence ao saber e a quem aprendeu a amar. Então a gente não pode delegar para os outros a nossa felicidade, né? Se a gente está vivendo num ambiente que está confuso, que está tenso, mas só por isso eu preciso ficar tenso e confuso? Se essa não é a minha essência, né? De repente eu estou dentro daquele meio para modificar aquele meio. Deveis e podeis dominar o ambiente em que viveis. Não um domínio na expressão comum do termo, mas uma libertação conquistada pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ar da vossa residência pode estar carregado de forças sutis geradas pelo amor puro ou empestado de magnetismo inferior que pode fazer sofrer todos os familiares pelas nossas ondas mentais, sabe? Então, se eu estou vibrando só no negativo, esse ar da minha casa pode ficar infestado de magnetismo inferior. Como eu posso vibrar numa energia de amor, numa energia mais elevada, e a minha casa ficar um ambiente gostoso de estar. E as crianças são as que são mais atingidas. Quanta criança doente, né? Aí você vai ver aquele ambiente todo confuso, todo complicado, e a criança, ela é a porta, ela é a esponjinha. Devido à sua ainda recente formação biológica e à precária união entre o espírito e o corpo, podeis fazer muito pelos vossos familiares se o vosso comportamento corresponder à vossa consciência em Cristo. Se a vossa casa não conhece a discórdia, não vive em lamentações, alegra-se com a virtude e está sempre disposta ao perdão, certamente que o amor e a alegria formam a atmosfera reinante dentro dela. A água que bebeis e os alimentos que tendes em casa estão impregnados desses fluidos de luz, que se multiplicam em saúde para todos os que convivem convosco. Se ainda não conquistastes um ambiente ideal para viver em paz,
começa hoje, meu filho, que os espíritos encarregados dessa harmonia vos ajudarão em todos os vossos esforços e algum dia colhereis os frutos do vosso empenho. Está vendo por que se fala tanto em praticar o Evangelho no lar? Porque para a gente criar uma outra atmosfera dentro do nosso lar. Então, no começo, mesmo que seja atravancado, mesmo que seja difícil, mesmo que seja sozinho, né? Porque o sozinho é aqui, mas nós encontramos força e apoio dos seres de luz que estão no outro plano da vida e que estão torcendo por nós, mas muitas vezes não conseguem chegar até nós, a vibrar, a nos transmitir intuições. Por quê? Porque a nossa frequência mental de pessimismo não permite que isso aconteça. E daí entra o que comemos. Né? Então, saúde é aquele estado, né, de harmonia, de bem-estar físico, mental, emocional. Agora, nós não podemos negligenciar o ar, a água, né, o ambiente que nós vivemos, de manter um ambiente saudável, tirando essas pestilências, né? E o que comemos é extremamente importante o que nós comemos. Os seres humanos, mesmo com o suprimento que têm em mãos, no que tange a alimentação, comem erradamente. Porque a gente come com os olhos, né? A gente come com a gula, e geralmente a doçura e a gordura são duas gostosuras. E a gente consegue. Só que o que acontece? A gente precisa exercitar a vontade. O grande desafio nosso é a vontade. A vontade e o esforço, né? Porque quando você tem vontade, como diz o outro, né? Vontade dá e passa, né? Mas se você tem vontade e você persiste nela, só que toda modificação ela é difícil. Exige disciplina, né? Existe resistência, perseverança. E o que acontece? O germe vegetal guarda o energismo da planta como tesouro que a natureza oferta ao espírito em viagem na carne. E este, por ignorância, esquece de aproveitá-lo para o seu equilíbrio. Dentro dos grãos esplende a luz do reino vegetal, que deve ser extraída com os recursos da boca, onde os dentes e as glândulas têm um papel de suma importância. O corpo humano deve ter uma reserva de forças para o momento em que o desgaste ultrapassar os limites traçados pela ordem natural, e, para tanto, deveis respeitar as leis da natureza. O homem de bem deve saber o que comer, alimentando-se para viver sem se deixar levar pelos excessos, porque a gente come assistindo televisão, come conversando, come no zap, né? Então, a distração faz a gente comer mais do que a gente deve comer. E hoje eu posso falar disso, porque eu estou treinando comer direito. E é difícil. É difícil, a gente precisa do apoio da família, né? Mas a gente aprende que a gente pode viver sem. E a gente aprende a se nutrir com aquilo que é oferecido para nós. A primeira semana foi violenta. Verduras, legumes e frutas. E só. E água, né? Então, deu fome, come uma fruta. Deu fome, uma verdurinha, uma sopinha. Com só essas coisinhas. Gente de Deus. Um propósito de desintoxicar o fígado. Primeiro, segundo, terceiro dia, uma enxaqueca violenta. Vamos desistir disso aqui. Não, vamos lá. Você consegue. No quarto dia já estava mais tranquilo. Daí vem os preparativos porque tinha que desintoxicar fígado. Jejum.
no dia do meu aniversário.